Episódio número 6. Como posso parar de fumar temporariamente na boa? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Se você quisesse ou precisasse parar de fumar na boa só por um tempo determinado, isso seria possível? Alguns dias eu recebi uma pergunta em um dos meus vídeos no YouTube de um rapaz perguntando sobre isso. A princípio, eu não havia entendido a pergunta, que chegou assim para mim. Abre aspas. Ao invés de tragar pelo cigarro eletrônico, a pessoa não poderia colocar o líquido que contém nicotina na língua? Não teria o mesmo efeito da nicotina? Fecha aspas. Eu respondi com uma pergunta provocadora, porque eu gosto de incitar as pessoas, levar elas a se questionar. Então eu perguntei a ele qual seria o efeito que a pessoa estava buscando. Expliquei a ele que a nicotina é um veneno e a gente não precisa dela para nada, ponto final. Em busca de qual efeito ele estaria? Se você isolasse a nicotina presente em um único cigarro e a injetasse na sua veia, você ia morrer na hora, de tão letal que ela é. Via pulmões através da combustão, junto com as outras milhares de substâncias danosas ali presentes, a coisa demora alguns anos para acontecer. Acreditar que precisamos da nicotina para alguma coisa é justamente o vício mental que nos prende a ela. É o tal do efeito. Embora o fumante nunca saiba explicar com precisão que barato seja esse, ele só sente que gosta de fumar. E de fato, não importa realmente a forma pela qual a gente administra a nicotina no nosso corpo. Inalando, absorvendo pela pele, pela mucosa, etc. Enquanto a gente acreditar que precisa dela e que ela é boa pra gente, vamos ser escravos dessa droga. Eu queria entender qual era o ponto dessa pessoa em querer alterar a forma de ingestão da nicotina, ao invés de fumar, pingar a nicotina na língua. Ao invés de querer parar de fumar de vez e resolver esse problema na vida dela, perpetuar esse vício administrando a droga nicotina de outra forma no corpo. Ele me respondeu assim: o efeito que a pessoa procura é não mandar nada para o pulmão. Foi um pedido do médico para poder realizar uma cirurgia nela. Ela fuma e o médico pediu para ela parar por 80 dias antes da cirurgia. Segundo o médico, a pessoa não pode tossir após a cirurgia sob o risco de abrir os pontos cirúrgicos. Ela resolveu usar nicotina em forma de goma de mascar. O médico disse que podia. Mas ao perguntar se podia usar o cigarro eletrônico, ele disse que não. Sei que não é o que a Easy Way recomenda. Fecha aspas. Os médicos exigem que a pessoa pare de fumar antes da cirurgia porque essa é uma questão extremamente séria. Muitos médicos se recusam a operar pacientes fumantes. Antes de responder a questão de como podemos ajudar alguém a parar de fumar temporariamente na boa, eu vou te contar uma história. No tempo em que eu morava no Brasil, eu tinha muito apreço pelo meu dentista. Ele é um profissional dedicado, altamente proficiente no seu ramo de atividade, um grande estudioso e mestre, uma pessoa da mais alta ética, enfim, o melhor dentista que eu tive o prazer de ter na vida. Sabendo que eu ajudava as pessoas a parar de fumar, ele uma vez me contou uma experiência triste que teve com um fumante. Aquele fumante procurou ele porque precisava fazer alguns implantes. Ele viu que era um caso muito complicado e, infelizmente, teve de comunicar a ele que os riscos dos implantes não darem certo eram muito grandes no caso dele. E não sei se você sabe, mas implantes são caríssimos e ele tinha vários para fazer. Esse dentista não queria o dinheiro por si só, queria se assegurar que os riscos de algo dar errado seriam mínimos e que aquilo pudesse dar certo para aquele paciente. Ele era um profissional ético. Ele teve de comunicar para aquele fumante que, infelizmente, não faria os implantes,
porque o fumo é um fator de grande complicação na realização de um implante, e no caso dele, as chances de dar certo seriam baixas. O homem era muito rico e disse que dinheiro não era problema, que ele queria arriscar, queria fazer os implantes porque não poderia viver com a boca daquele jeito. Meu dentista negou e disse lamentar, mas disse que os riscos de não dar certo no caso dele eram enormes. O homem chorou, implorou, insistiu tanto que o dentista aceitou realizar o procedimento, mas avisando, deixando bem claro sobre os riscos envolvidos. Foi um trabalho longo e cansativo e ele realmente se dedicou ao máximo, usando os melhores materiais e recursos mais modernos à disposição no mercado e usando toda a sua técnica. Eu sei do que aquele dentista era capaz. Ele me mostrou as dentições de pessoas que sonhavam em melhorar os dentes e aquele cara era um artista. É incrível o que ele conseguia fazer. Ele me contou que nunca se esqueceu daquele paciente. Uma das vezes, num procedimento, o paciente estava nervoso e pediu para sair para fumar lá fora. Ele achou um absurdo, mas não pôde impedir. Quando o homem voltou, se sentou e ele prosseguiu. E ao mexer na boca dele, teve que ajustar um dente e viu que de dentro dele saía a fumaça do cigarro. Ele ficou horrorizado com aquela fumaça armazenada ali. E olha que ele tinha estrada. Ele sabia tudo que o fumo faz com a boca e os dentes das pessoas. Eu nunca mais me esqueci daquela imagem da fumaça saindo daquele dente na minha imaginação. Ele tentou fazer o seu melhor por aquele paciente, que deu trabalho triplicado e requereu mais dedicação e tempo em relação aos outros pacientes por ser fumante, mas nem toda a sua expertise, a técnica e o talento dele foram suficientes naquele caso. Os implantes não pegaram, como ele havia avisado que havia grandes chances de acontecer, e pouco depois ele recebeu um oficial de justiça batendo na porta do seu consultório com um processo na justiça, se não me falha a memória, solicitando todo o valor pago de volta e mais uns R$500 mil por perdas e danos. Quando viu aquilo, o dentista ficou chocado. Ele havia avisado ao homem dos riscos. Como é que aquilo agora se voltava contra ele? Meu dentista era uma pessoa de boa fé, formado em uma escola que pregava ajuda acima de tudo. Ele não documentou nada, ele não fez aquele paciente assinar um termo no qual se responsabilizava pela possível falha dos implantes devido ao seu fumo e os riscos envolvidos. Na hora do julgamento, seu advogado tentou contra-argumentar, mas, como era palavra contra palavra e o consumidor em geral é considerado a parte mais fraca, ele teve de negociar uma indenização para aquele cliente. Ficou revoltado e pagou uma quantia substancial, fora todo o seu tempo investido, os materiais, seu trabalho, tudo que perdeu com aquele paciente. A tristeza e a decepção com o ser humano foram enormes, porque ele só estava tentando ajudar aquele homem porque ele implorou. Ele não queria fazer aqueles implantes e o paciente não estava agindo com integridade. Em bom português, ele estava sendo desonesto. Aquela reclamação não procedia e ele estava tentando se beneficiar e lucrar com aquela situação. Nesse ponto, eu quero deixar uma coisa bem clara. A maioria dos fumantes é composta de gente honesta. Eu fui fumante e jamais teria feito algo assim. E sei que a maioria esmagadora das pessoas que me ouvem aqui também não. O profissional não tem culpa se uma intercorrência impacta um resultado negativo ou mesmo causa uma complicação maior ou a morte do paciente por causa do tabagismo. O que aconteceu ali é que toda a raiva e frustração daquele paciente por tudo de ruim que o fumo fez com ele por todos aqueles anos se voltou contra o dentista, que não tinha culpa de nada, ao invés de se voltar contra o cigarro ou contra a indústria do tabaco, ou mais especificamente contra o fabricante dos cigarros dele, se voltou contra quem tentou ajudá-lo, e isso é realmente muito triste, mas pode acontecer. Em psicologia, isso se chama transferência. É quando alguém direciona seus sentimentos de uma pessoa para outra pessoa. Ele canalizou toda a sua raiva e frustração pelo estrago nos dentes, por não conseguir parar de fumar apesar da deterioração progressiva dos seus dentes e provavelmente por outras dores e frustrações causadas pelo fumo também, canalizou tudo isso contra o seu dentista. O fato é que aquela experiência mudou meu dentista para sempre. Não só pela perda financeira, por ser um profissional do seu calibre, que tinha uma reputação imaculada, que passou a ter um processo daquele tipo nas costas, mas por se sentir traído em relação a algo que havia sido acordado na palavra. E a palavra para ele era um ponto de honra, no mundo onde o que vale é o escrito, não mais a palavra de um homem. A partir dali,
ele passou a elaborar um contrato com cada paciente feito por seu advogado. Nada mais seria feito na palavra e ele nunca mais aceitou um paciente fumante desde aquele dia fatídico. Não importa o quanto ele implorasse para ser atendido, nem o quão rico fosse. Muitos médicos assumem essa mesma posição porque não querem mexer em vespeiro. E o fumo é um vespeiro para os médicos. Eles sabem o que é realizar um procedimento ou uma cirurgia em um fumante. Por isso, a insistência para que parem de fumar muito tempo antes de uma cirurgia. E muitos pedem exames para detectar a nicotina. Se for detectada, eles cancelam a cirurgia. Olhe o tamanho da encrenca. Eles não querem aceitar a culpa por tudo que sabem que o fumo pode causar nos seus pacientes e jogam esse pepino na sua mão. Pare de fumar antes da cirurgia. Sim, mas como é que eu simplesmente paro de fumar se eu não consigo? Essa pessoa, cujo amigo ou parente escreveu por ela no meu vídeo no YouTube perguntando justamente isso, realmente precisa parar de fumar antes da cirurgia para limpar o sangue do veneno, para melhorar a circulação sanguínea, a coagulação, evitar trombose, hematomas, sangramentos, necrose, embolia pulmonar, rompimento dos pontos e outras complicações graves que acometem os fumantes em maior intensidade numa cirurgia. Foi só quando ele me respondeu explicando do que se tratava que eu realmente entendi por que a pessoa queria alterar a forma de consumir a nicotina ao invés de parar de fumar definitivamente. Nesse caso, ela queria tornar viável essa cirurgia, evitando o aspecto da tosse no pós-operatório e esses outros danos que os componentes da fumaça causam, impactando os riscos cirúrgicos. Sem dúvida nenhuma, é importante que qualquer um que precise se operar, independentemente dessa pessoa ser fumante ou não fumante, é importante que ela corra os menores riscos possíveis, que esteja na melhor condição de saúde que for possível e com o sistema imunológico o mais otimizado possível. O médico vai recomendar tudo o que tem que ser feito para que a cirurgia transcorra da melhor forma possível e que a recuperação seja a melhor possível. Só que aí o médico joga a bola para o fumante, tipo, eu marco a cirurgia, mas você para desde a data tal. Ou seja, se vira, neguinho. E o fumante não sabe por onde ir ou o que fazer para conseguir. Ele tem uma pressão infinitamente maior nesse momento para parar. E é justamente quando não pode ter o cigarro que o fumante mais o deseja. Essa pergunta foi muito interessante e eu vou trazer algumas considerações valiosas para você nesse vídeo sobre esse tema. Muitos alunos do curso Easy me procuram exatamente nesse momento. Precisam parar de fumar de repente ou temporariamente, por alguma razão importante para eles. Participar de uma cirurgia eletiva é um dos exemplos onde algumas pessoas inicialmente buscam a ajuda do método Easy Way. Para quem não sabe, cirurgia eletiva é aquela que se agenda com o médico. Você programa a data da cirurgia, não é uma cirurgia de emergência. Numa cirurgia de emergência não tem papo, você tem que parar de fumar na porrada mesmo, o que é ruim por um lado, porque é triste se chegar a isso, ter de parar no susto e de forma amarga. Mas, por outro lado, é bom, porque parar de fumar é sempre bom, principalmente quando a cirurgia é causada por algum problema pré-existente relacionado ao fumo. Se a gente não para sozinho, a vida dá um jeito de parar a gente. Eu sempre rezava para não ter que chegar nesse ponto um dia. Só que rezar não é suficiente. Mas voltando ao assunto da pergunta. Então, o que essa pessoa que me escreveu estava buscando era uma forma de ajudar alguém que ele ama a parar de fumar temporariamente, tendo em vista as ordens médicas de parar de fumar 80 dias antes dessa cirurgia. Provavelmente, depois da cirurgia e a recuperação, ou seja, depois que o perigo iminente tivesse passado, a própria pessoa se daria o sinal verde para voltar a fumar. Ou seja, assim como ela estava programando a cirurgia, gostaria de programar uma interrupção temporária no seu fumo e tinha em mente que voltaria assim que possível. Outra situação onde se deseja parar de fumar temporariamente, ou seja, onde a pessoa precisa parar o mais rápido possível, é quando mulheres fumantes descobrem que estão grávidas ou quando decidem que querem engravidar. Nenhuma mulher hoje em dia se sente confortável fumando na gestação, porque sabe os riscos e danos envolvidos, principalmente para o feto. Então, elas desejam se programar de alguma maneira para, igualmente, interromper o consumo de cigarros temporariamente, geralmente até que tenham desmamado, para não correr o risco de passar a nicotina para o bebê. Logo após,
elas desejam voltar a fumar com as suas consciências limpas que abdicaram do seu cigarro temporariamente pelo seu bebê. Algumas conseguem, outras não. Todas sofrem nesse processo temporário. Eu tinha muito claro na minha cabeça que tinha que parar de fumar antes de engravidar, porque eu definitivamente não tinha ilusão de que ia ser uma dessas nobres criaturas que conseguem interromper o consumo de cigarro de uma hora para outra só porque engravidou. Se me sentir uma escrava já me causava angústia e tristeza, eu não queria me sentir mais culpada ainda e angustiada por estar infligindo danos a um bebê indefeso, o meu próprio filho. Essa ia ser a gota d'água para mim. Bom, mas esses são só 2 exemplos desse desejo de parar de fumar temporário, cirurgias e gestações. Existem outros exemplos, mas vamos nos ater a esses por aqui. De qualquer modo, eu não sei se você já passou por uma situação similar, seja lá por qual razão que seja, de precisar parar de fumar temporariamente. Mas tenha você precisado ou não, ou pense que talvez isso possa vir a acontecer no futuro com você, eu tenho certeza de que eu vou te trazer um novo ponto de vista muito interessante sobre essa questão aqui. E no final, você vai entender se é possível se conseguir parar de fumar na boa por um tempo. Para isso, vamos fazer um exercício de imaginação. Eu vou pedir a você que embarque comigo nesse exemplo, ok? Muito bem. Imagina que eu e você trabalhamos na mesma empresa e que eu seja a sua chefe. Eu te mando uma mensagem dizendo que a gente vai ter uma reunião à tarde e que essa reunião vai durar 1 hora e que a gente não vai poder ser interrompido. Pode ser uma reunião cabeluda, você pensa. Então, já se programa para fumar um cigarro antes da reunião. Beleza. Depois da reunião, você já antecipa, você vai fazer outra pausa para fumar. Até aqui, tudo bem. Reunião de 1 hora. Tranquilo, certo? Você interrompeu o consumo do seu cigarro por 1 hora. Está acostumado direto a fazer isso e nem sente que isso é uma interrupção. Ok, vamos prosseguir. Outra situação. Você precisa fazer um voo de 2 horas para o interior. 2 horas em um avião, mais o período do embarque, do desembarque, da espera, o que dá no total umas 4 horas lá dentro sem poder fumar. E não é um melzinho na chupeta, não é a coisa mais confortável do mundo, mas tudo bem, você vai e sobrevive. 4 horas de interrupção do seu consumo de cigarros e como é uma viagem importante para você, você vai. Agora uma interrupção banal, que é tão comum, mas tão comum que muita gente nem para pensar. Você vai dormir à noite, fuma o último cigarro da noite, tem uma boa noite de sono de 8 horas e acorda pela manhã. Foi uma interrupção de 8 horas no seu fumo. Estamos aumentando o tempo de interrupção aqui, percebe? Primeiro, a reunião de 1 hora. Depois, a viagem de 4 horas. E agora, a noite de 8 horas de sono. O que todas essas interrupções, seja a reunião com a chefe, a viagem de avião ou a noite de sono, têm em comum? Elas todas têm em comum o seguinte: você se programa para interromper o seu consumo de cigarros por um período curto ou relativamente curto, mas sabendo que vai voltar a seguir. Quando a reunião está chegando ao fim, até atrasou uns minutinhos a mais, mas você está tranquilo, porque sabe que daqui a pouco vai fumar. Quando você ouve o piloto do avião falar no alto-falante que todos devem se preparar para o pouso, ou quando o avião toca o solo, você imediatamente sente aquela vontade de fumar que só vai crescendo. Você dá uma segurada na onda, meio que ansioso, mas vamos lá, porque, novamente, sabe que daqui a pouco vai poder sair e fumar. Quando você acorda todo dia de manhã, acorda super tranquilo. Nenhuma restrição se aplica aqui. Você vai ao banheiro, prepara seu café e fuma seu primeiro cigarro do dia depois de 8 horas de interrupção temporária do seu fumo na boa. Não houve sofrimento algum pela restrição do fumo durante as suas 8 horas de sono. Você não acorda sofrendo, certo? 8 horas ininterruptas é um período de restrição bem maior que o período usual ao qual você é submetido à interrupção ao longo do dia ou à proibição de fumar em ambientes públicos. E você tira essas 8 horas de letra toda noite, certo?
Ironicamente, tira essas 8 horas mais de letra do que a viagem de 4 horas do avião. Mas por que tira de letra? Porque sabe que daqui a pouco vai fumar. Entenda que, independentemente do tempo envolvido de restrição, esse é um processo puramente mental. Ele não tem nada a ver com a abstinência da nicotina. Tem a ver com o fato de que você sabe que vai fumar daqui a pouco e tá tudo bem. Não existe sentimento de privação, ou ele é pequeno e tolerável. Quando as pessoas me procuram com a finalidade de interromper esse mesmo processo temporariamente, mas por um tempo um pouco mais longo, como por exemplo os dias que precedem ou são posteriores a uma cirurgia, ou os meses de uma gestação, elas buscam, através da minha ajuda, obter essa mesma tranquilidade temporária, porque na mente delas, elas não querem se libertar do fumo. Elas sabem que em breve vão voltar a fumar. Elas querem se programar para parar de fumar temporariamente, sem sofrimento, sabendo que logo, logo vão poder voltar a fumar. Na mente delas, esse é um sacrifício necessário por uma causa maior, como, por exemplo, salvar a própria vida numa cirurgia ou em nome de um filho em uma gestação. E, por isso, o quanto menos sofrerem nesse processo, melhor. O que assusta, na verdade, não é o parar temporário. O que assusta é aquela sensação de parar para sempre ou nunca mais poder fumar. Isso sim gera pânico dentro deles. Pensar em nunca mais fumar muda todo o jogo mental. Aí a história muda de figura. E muda tanto que só de pensar em nunca mais fumar já dá vontade de acender um imediatamente. Você já parou para pensar que quando parar de fumar, nunca mais vai poder fumar? Se você sentiu vontade de acender um agora, se isso aconteceu com você agora, saiba que isso é perfeitamente normal. É a tal da dependência mental do cigarro em plena ação, ou, em outras palavras, a dependência psicológica, a principal dependência de todo fumante, sem exceção. Desculpa, eu apertei esse botão em você agora, porque eu quero que você entenda ela. É ela o grande regulador do seu sentimento sobre o cigarro quando você não está com ele e também quando você está com ele e como você reage a isso. A resposta à questão do meu amigo no YouTube não cabe ali. Ela precisa de uma elaboração maior. Por isso eu trouxe ela aqui para esse podcast. Algumas perguntas se fazem necessárias aqui. O que levaria alguém a desejar parar de fumar temporariamente ao invés de querer parar de fumar permanentemente? Ou, se parar de fumar é bom para a saúde, se fumar, obviamente, prejudica a saúde, e bem que o fumante gostaria de poder se libertar no seu íntimo, por que então a pessoa não decide aproveitar essa cirurgia para dar uma alavancada na sua libertação, já que não vai poder fumar mesmo nesse período maior? A cirurgia bem que poderia ser o álibi perfeito para parar de fumar de vez. Só que não é isso que ocorre na maioria das vezes. Sabe qual a diferença entre quem quer parar de fumar temporariamente e quem quer parar de fumar definitivamente? Ela é simples, é uma diferença só, mas faz toda a diferença. A busca pelo parar de fumar temporário ocorre porque a pessoa tem um vínculo com o cigarro que não deseja romper. É uma parada, digamos assim, de conveniência. Agora eu paro porque é melhor para mim, mas depois eu volto. O que é um paradoxo, porque de fato parar de fumar não traz benefícios temporários e sim permanentes. Parar de fumar não vai ser melhor para você só agora, e sim sempre. Por que alguém iria querer benefícios temporários do tipo: vou melhorar temporariamente minha condição cardíaca e melhorar só momentaneamente minha capacidade respiratória? Vou melhorar minha capacidade de cicatrização temporariamente. Vou deixar de tossir só temporariamente. Depois, tudo bem eu voltar a tossir. Tudo bem eu voltar a ter uma péssima cicatrização. Depois, tudo bem eu ferrar com meus pulmões e coração de novo. Não é assim que o fumante pensa racionalmente, óbvio, porque ele não quer se sentir um idiota por voltar a fumar, mas é isso que de fato vai causar no seu corpo ao voltar, e no fundo ele vai se sentir um idiota por continuar a fazer isso consigo mesmo.
Isso é diferente das pessoas que desejam se libertar do fumo para valer. Elas reconhecem que sentem o mesmo vínculo que o outro tem, mas diferente de quem quer parar só por um tempo, elas querem quebrar esse vínculo, querem romper com ele porque enxergam nele algo maligno nas suas vidas. Elas não querem só parar de fumar, elas querem se libertar dessa dependência e isso faz toda a diferença para se obter sucesso em parar de fumar sem sofrer. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas que estão mais fragilizadas fisicamente são as que menos querem romper o vínculo com o cigarro, justamente porque tem no cigarro um grande apoio e prazer nas suas vidas, o que fecha o círculo do vínculo, porque é justamente nessa hora que ele se estreita mais e a pessoa não vai querer parar de fumar nesse momento. Por isso, minha recomendação é nunca esperar por um momento de perda de saúde para parar de fumar, porque normalmente é aí que você vai querer se apegar ainda mais ao cigarro e não o contrário, como muitos pensam. Mas, se puder aproveitar esse momento e dar um passo além, desejando se libertar do cigarro, por que não? Já que vai interromper o consumo dele mesmo? A pessoa para quem meu amigo do YouTube me escreveu pedindo conselho não deseja parar de fumar. Nem ao encarar o fato de que, como fumante, corre mais riscos. Ela deseja passar por esses riscos sem complicações e continuar a tocar sua vida como fumante depois. Eu sinto muito, mas eu não posso ajudar essas pessoas. Eu só posso ajudar a quem sabe que tem esse vínculo, não importa o quão forte ele seja, mas deseja se libertar dele. Nesses casos, eu posso ajudar. Por quê? Porque o sofrimento do fumante que para de fumar, seja por um período curto ou longo, não importa, vem de um só lugar. E esse lugar não se chama abstinência, se chama dependência mental do cigarro, ou seja, desse vínculo mental que o fumante desenvolve com o cigarro e o ato de fumar na sua vida. Chiclete nenhum, adesivo de nicotina nenhum ou remédio nenhum tem como resolver isso. Para o fumante que insiste em se manter no vício, trocar 6 por meia dúzia, isso é, parar de fumar o cigarro convencional e botar um adesivo de nicotina na pele ou mascar o chiclete de nicotina, pode, na mente dele, amenizar um pouco os sintomas do que ele acredita serem da abstinência. Mas se adesivo ou chiclete resolvesse, não existiria mais fumante no mundo. O fato é que, sem resolver a dependência mental, o fumante fica louco para aquilo acabar e ele poder voltar a fumar, mesmo repondo a nicotina no corpo. O que explica que não é a falta química da nicotina o fator principal que nos leva a fumar. Esse vínculo que eu estou explicando para você não tem nada a ver com a dependência química do cigarro e é capaz de perdurar por muito tempo depois que a curta abstinência tivesse acabado, se não for tratado. Às vezes o vínculo perdura por toda a vida se o fumante para de fumar da forma errada. Não é à toa que as taxas de reincidência são enormes quando se para de fumar errado. Quando a pessoa deseja interromper seu consumo de cigarros de forma temporária, seja por causa de uma cirurgia, seja por causa de uma gestação, ou porque vai ficar hospedado na casa de um parente e não quer que ele descubra que ele fuma, ou outra razão qualquer, e quando ela quer fazer isso na boa, na cabeça dela, sem grandes traumas, ela está, na verdade, buscando algo impossível de se atingir. Ora, se a única saída para se parar na boa e acabar com o sofrimento é cortar esse vínculo mental, posto que é daí que vem o sofrimento, então quando você cortar ele, você não vai querer voltar a fumar, de forma que a coisa não vai ser temporária, vai ser permanente. Por outro lado, se a pessoa não cortar o vínculo, pode até parar de fumar temporariamente, mas vai sofrer e ficar se lamentando pela ausência do cigarro nesse período, contando os minutos para essa tortura acabar. Ela pode chorar, ficar triste, deprimida, ensandecida, mas não vai conseguir parar na boa, porque o vínculo é que causa o sofrimento. O mesmo vínculo que ela não deseja cortar. A pessoa vai achar que está fazendo um sacrifício em nome de uma causa maior e vai se sentir privada do cigarro e não vai ver a hora de voltar a fumar. Isso é em si um sofrimento, gera ansiedade, angústia e pior, não resolve nada. É louvável se ela conseguir parar de fumar antes e depois da cirurgia para reduzir os riscos. É louvável poupar um bebê de consumir compulsoriamente esse veneno, claro que é. Mas você, a peça principal nessa equação,
vai ser a parte mais prejudicada e vai voltar para o buraco, achando que o perigo passou, quando ele ainda nem mostrou as caras dele de verdade a você. A pessoa pode até achar que resolve temporariamente seu problema se ela conseguir ficar sem fumar no tempo necessário. Muitos não conseguem e pagam um alto preço por isso. Tossir e estourar os pontos ou perder um bebê em decorrência do fumo são consequências tristes para quem não consegue, que demonstram que nem tragédias como essa nos fazem parar de fumar. Saber dos malefícios do fumo assusta, mas não nos ajuda a parar de fumar. Mas qual é o ponto de dizer para si mesmo: eu tenho uma dependência e quero acabar com ela só por um tempinho. Depois, quero voltar a ser dependente? Não posso tossir depois da cirurgia porque corro o risco de abrir os pontos e complicar tudo? Mas e tossir o resto da vida, se destruindo aos poucos? Pode? Eu quero que você veja o nonsense, a total falta de sentido em querer parar temporariamente. A única forma de ter qualidade de vida, de ser mais protegido em seu sistema imunológico, sua capacidade de recuperação, sua saúde e poder usufruir de uma vida maravilhosa com tudo de bom que você vai adquirir ao parar de fumar, vem da quebra do vínculo mental com o cigarro. E principalmente, com isso, recuperar a segurança, a sua autoestima e a liberdade perdida. O foco jamais deve ser parar de fumar temporariamente, e sim romper esse vínculo e assim parar de pensar com a mente de um fumante cativo, porque é possível sim se libertar do fumo completamente e sem sofrer. Fico feliz em informar que essas pessoas que buscam minha ajuda para parar de fumar temporariamente, ao abrirem as suas mentes para o entendimento do que significa esse vínculo e aprender como romper com ele sem sofrimento, mudam as suas perspectivas do que desejam para as suas vidas. O que antes era um pedido de ajuda paliativa e temporária, movida pela conveniência, se transforma facilmente em um desejo de libertação total, porque voltar a fumar passa a ser algo que não faz mais sentido nas suas vidas. Na realidade, fumar nunca fez sentido nas suas vidas. Elas apenas não enxergavam isso. Eu as ajudo a enxergar através do método Easy Way. A nossa sociedade exclui cada vez mais os fumantes do convívio social. Exclui de sites de paquera, de encontros amorosos, onde pessoas preenchem seus cadastros bloqueando fumantes, ou, ao se interessar por alguém, ao descobrir que ele fuma, encerrar o contato sem dar maiores explicações. O fumante sente essa rejeição. A grande maioria das pessoas se afasta quando ele fuma, evita contato com ele, evita inclusive o relacionamento profissional. Ele sai para fumar e volta fedendo. As pessoas rejeitam esse cheiro. As empresas evitam contratar fumantes por tudo que eles representam, as pausas que os tornam mais improdutivos que a média dos outros funcionários, as ausências, os seguros mais caros, a saúde comprometida, o cansaço maior. E claro que esse é um tabu que ninguém toca porque é um comportamento discriminatório, mas a gente seria hipócrita se não falasse nisso. A rejeição não é contra o fumante em si, embora ele sinta na pele essa rejeição. A rejeição é ao fumo e ao que ele representa na nossa sociedade de maioria não fumante. Um atraso, algo desagradável e destrutivo. Os não fumantes não aceitam receber perdas devido a esse contato com os fumantes em todas as esferas da sua vida, perdas afetivas, econômicas, sociais ou profissionais. Se um fumante, ao invés de resolver seu problema principal, que é essa escravidão, quer um paliativo conveniente para se manter nesse mundo, eu não posso prometer nada a ele. O que eu ofereço é uma solução coerente, libertadora e sem sofrimento, para quem deseja acabar com o vínculo, não para quem quer mantê-lo a todo custo. Eu não tenho como ajudar quem não quer cortar o vínculo com o cigarro. E quem quer parar de fumar por um tempo, não quer cortar o vínculo. O método Easy Way não é o método de parar de fumar temporariamente. Eu só posso ajudar quem quer acabar de vez com essa dependência na sua vida, para quem não se conforma em ser meio escravo e só aceita a liberdade total. Todo fumante é um escravo e vai sofrer com isso enquanto fumar. Só a verdadeira liberdade almejada e encontrada é incompatível com o sofrimento. Eu sei que são palavras duras, mas verdadeiras.
E esse foi o episódio número 6 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easyway. Eu espero que você tenha gostado e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.